sentar e ficar se lamentando, ficar chorando, não vai fazer você chegar no seu destino final. Então, levanta e começa a caminhar. Então, eu cresci ouvindo isso. A resiliência, para mim, Rafa, a gente aprende ela na trincheira. Não tem como a gente ler, estudar, a gente não vai aprender a ser resiliente. A gente pode aprender conceito, mas resiliência mesmo, a gente aprende ali na prática, no dia a dia. Olá, bem-vindos ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que fazem sentido e especialmente fazem diferença para o dia a dia. Todas as pessoas que querem de fato fazer diferença com a sua liderança precisa abordar e internalizar e praticar determinados temas que são parada obrigatória. E um desses temas é a resiliência. Como não falar de resiliência quando a gente está falando de liderança? E para a gente conversar sobre esse assunto, resiliência, nós temos hoje dois convidados que são literalmente prata da casa aqui de DB1 Group, a Sayuri Caires, que é gerente de Facilities, ela vai falar um pouquinho da trajetória profissional dela, e também o Thiago Oliveira, que é gerente comercial lá do N-Market, também vai falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dele. Bem-vindo, Thiago, bem-vinda, Sayuri, e eu queria abrir aqui o nosso bate-papo ouvindo a definição de vocês sobre resiliência. Sayuri, o que é resiliência para você? Primeiro, um prazer, né, estar aqui nesse podcast. E eu fiquei pensando muito quando vocês fizeram um convite, né? O que é resiliência? A gente tem tantos termos, né? Mas pensando na minha trajetória, na minha vida, resiliência é você ter a capacidade de se adaptar, de você entender que você está ali para fazer o que for necessário para chegar no caminho final, ter clareza disso e seguir. Porque se tem uma coisa, eu fui criada pelo meu avô, né? Então ele falava muito assim para mim, sentar e ficar se lamentando, ficar chorando, não vai fazer você chegar no seu destino final. Então levanta e começa a caminhar. Então eu cresci ouvindo isso, sabe? Então para mim é isso. A arte de levantar. A arte de se levantar e continuar caminhando. Legal, Sayuri. E aí, Thiago? A resiliência, para mim, Rafa, a gente aprende ela na trincheira. Não tem como a gente ler, estudar, a gente não vai aprender a ser resiliente. A gente pode aprender conceito, mas resiliência mesmo, a gente aprende ali na prática, no dia a dia. Então, no meu caso também, talvez em função de toda a história, né, de todo o histórico, eu sou filho de... Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e minha mãe criou a gente sozinho ali durante muito tempo. E desde pequeno também eu tive que ajudar a cuidar dos meus irmãos. Minha mãe saía para trabalhar e eu tinha que levar meus irmãos na escola, tinha que alimentar eles, né? Então acho que ali a gente vai desenvolvendo essa resiliência, essa capacidade de fazer coisas mais difíceis, de cada vez mais adiante. E aí depois, mais para frente também na minha vida profissional, eu acabei decidindo ir por alguns caminhos mais difíceis. Então eu sempre fui uma pessoa muito tímida na minha infância. E eu fui escolher lá na frente, depois de já ter estudado, feito várias coisas, fui escolher ser vendedor. Você imagina a dificuldade que eu tinha para vender. Meu primeiro trabalho que eu tive na área de vendas, eu tinha uma vontade de ganhar mais dinheiro, de fazer algumas coisas, e um dia eu falei, cara, vou ter que ir para a área de vendas, porque ali eu tenho possibilidade de ganhar comissão, vai ser algo mais tranquilo para mim, para eu conseguir atingir o meu objetivo. Eu lembro meu primeiro emprego, passei 1 mês, não vendi nada. Aí um dia o meu diretor, que trabalhava nessa empresa, ele falou, deixa eu fazer uma visita com você. Ele foi fazer uma visita comigo, ele voltou e falou, cara, isso não tem jeito no negócio. Você vendia o quê, Thiago? Curso de inglês. Era uma escola de inglês. Curso de inglês. Curso de inglês, exato. E ali era uma venda direta que a gente fala. Então a gente saía abordando as pessoas na rua, ligava, a gente dava reunião, ia. E era aquele fechamento muito rápido na hora. Então era muito difícil. Você sentava na frente da pessoa, não conseguia desenrolar, não conseguia falar. Mas por que ele falou que você não tinha jeito? Porque eu não conseguia desenrolar a conversa com o cliente. Chegava na frente, eu gaguejava, sumia as coisas que eu queria falar, eu não conseguia concluir, não Rapaz, conseguia. não dá para acreditar que é você, essa pessoa aí que você está Exato. descrevendo. De jeito nenhum. Eu não conseguia fazer o pitch. E Kleber, o nome dele, e aí na época eu falei, beleza, mas me ajuda, eu quero fazer esse negócio. Ele falou, você quer fazer mesmo? Eu falei, quero fazer. Ele falou, então tá bom.
Ele falou, vou ficar um mês te acompanhando, vou com você em todas as visitas. Ele falou, nas primeiras, eu vou fazer uma semana. Você olha do jeito que eu faço. E aí depois você vai fazer, eu quero que você faça do jeito que eu estou fazendo. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta, beleza? Beleza. Fui, saí com ele, ele foi, me acompanhou nessas visitas. E aí, a hora que saía, eu ficava perguntando um monte de coisa para ele. Por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Né? Como que faz isso? E aí fui pegando, fui implementando ali, com o tempo, consegui me desenvolvendo. Então, acho que desde a infância ali já teve todos esses fatores que vai ajudando a gente a trabalhar, a gente evoluir nisso. E depois, profissionalmente também, eu acabei seguindo alguns caminhos que me fizeram ser resiliente. Legal, Thiago. Muito legal isso que o Thiago falou, que olha, ele recebeu um feedback e ele poderia, nesse momento, ter desistido, né? Sim. E ele não desistiu, ele quis aprender e foi, fez. Eu recebi já um feedback também, Thiago, bem no comecinho da gerência. Porque quando eu entrei na DB1, eu entrei para ser assessora, né, do CEO, que era a minha formação, né? Sou formada em secretariado executivo, já tinha atuado há alguns anos como assessora. E eu fiquei 1 ano como assessora. E eu que levantei a mão para falar, eu acho que eu consigo puxar algumas coisas, dar conta de algumas coisas, né? E foi durante um planejamento estratégico, e ele falou, mas espera aí, você está criando uma área, né, para você? E aí eu acho que eu consigo contribuir mais com a DB1. E aí, nos meus primeiros meses de gerência, né, ele falou assim, olha, como assessora, você é um talento A. Mas como gerente, Sayuri, você está saindo belo de um C. Aí e assim, para nós que está inserido no contexto de ABC ali, né, eu fui para casa aquele dia, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí, quando eu falo que a gente não pode sentar e se lamentar, não significa que a gente não vai ficar chorando um tempo ali, né? Eu sentei, né, chorei um pouco com esse feedback que eu recebi, que eu saí até meio torta. Mas eu falei, não, peraí, eu me propus, eu quero isso para mim. Né, faz sentido para a minha vida, eu consegui encontrar um significado muito grande ali na liderança, né, de tentar fazer diferença na vida de algumas pessoas, principalmente as que estão em volta ali de mim, né. Falei, não, eu vou melhorar. Então, eu cheguei no outro dia determinada em olhar o que eu tinha de gap para me aprimorar, e com certeza tenho muita coisa ainda para desenvolver, para aprender, eu aprendo todos os dias, né? Mas assim como o Thiago, eu não desisti. Eu poderia ter falado, não, beleza, então deixa eu voltar a ser assessora. Já que eu sou boa nisso, então eu volto a ser assessora e largo mão desse negócio de gerência, né? Legal. E a gente não pode desistir assim tão fácil, né? Legal. Acho que tanto na história do Thiago quanto no que você está falando, tem uma coisa comum aí, né? Os dois estavam diante de um obstáculo, ó, não vai dar certo como vendedor, desculpa falar, tá? Olha só. Olha, não vai dar certo como gerente, tá? Olha só, né? Como pode, né? Quem conhece vocês hoje, né? Imaginar que isso aconteceu um dia é um absurdo, né? É inimaginável. Sim. Mas, enfim, faz parte da trajetória de vocês. Então, olha, você como vendedor, você como gerente, desculpa falar, tá? O que foi que fez com que vocês tivessem energia para superar essa contrariedade, esse feedback de não vai dar? Qual foi o motorzinho que mexeu ali dentro que vocês disseram para vocês mesmos, não, eu vou superar isso, eu vou aprender, eu vou. Como é que foi esse processo dentro de vocês? Conta para mim. Responder, Thiago. Bom, vamos lá. Eu acredito, Rafa, que para tudo na vida, a gente precisa ter um objetivo muito claro daquilo que a gente quer. Eu acho que quando você tem um objetivo muito claro, inabalável, fica mais fácil para você conseguir não desistir, né? No meu exemplo, eu tinha muita vontade em ser vendedor, mas talvez não pela profissão de vendedor, que eu estava apanhando ali, estava muito difícil, mas porque eu tinha um objetivo financeiro. Sim. E eu desenhei, identifiquei que a partir dali eu poderia conseguir. Tinha alguns amigos que estavam nesse caminho e eu falei, cara, se eles conseguiram, eu vou conseguir também, né? Então isso foi o que me segurou, o que me sustentou de pé nesse momento. Falei, não vou desistir, é o meu objetivo, é o que eu quero, né? Faz sentido isso, então eu vou seguir para lá. E junto com isso,
Eu tinha também os meus sonhos aqui que dependiam um pouco disso, né? Então, tinha mãe ali, que eu tinha alguns compromissos, queria fazer algumas coisas para ela. Então, tinha todas as coisas os meus sonhos mesmo, né? Que eu olhava para aquilo e Legal. falava, ó, é ali que eu vou atingir, né? Se eu chegar. Então, eu acredito que quando a gente tem um objetivo maior ali na frente, a gente consegue chegar. É a mesma coisa que na empresa. Então, se eu estou trabalhando na empresa e vem um momento um pouco mais conturbado, um momento um pouco mais difícil, se eu não acreditar naquele negócio, se eu não estiver vendo um futuro lá na frente, não tiver um objetivo, algo maior lá na frente, eu vou acabar sucumbindo aqui, porque eu não Legal. acredito. Agora, quando eu tenho um objetivo lá na frente, aí isso vai me energizar e eu vou caminhar lá para poder atingir. Anotou aí, audiência? Você que está nos acompanhando aí por áudio, por vídeo, nos assistindo, se você quer melhorar a sua capacidade de ser resiliente, você precisa ter uma causa que valha a pena lutar. Um objetivo forte o suficiente para você poder superar os obstáculos. E aí, Sayuri, o que te fez dizer assim, não, como assim? Você é gerente. O meu é um misto de muita coisa, assim. Eu acho que eu sempre fui muito determinada. Então, quando eu estava para voltar, voltei para o Brasil, né? Aí com 17 anos eu fui para o Japão de novo, que eu tinha um objetivo muito específico de conseguir comprar um apartamento, eu queria comprar um apartamento, então eu voltei para o Japão. E quando eu pisei no Japão, eu fiz uma promessa para mim, que eu ia ficar só 3 anos, que a maioria que vai acaba ficando 3, 6, 9, né, e fica por lá e depois quando volta se vê um pouco perdido aqui no Brasil. E eu fiz uma promessa, eu vou ficar 3 anos, eu vou voltar, eu vou passar no meu primeiro vestibular, eu vou trabalhar em uma empresa grande, e eu tinha nomeado essa empresa, que é uma cooperativa de grande porte aqui de Maringá, e eu tinha isso muito claro, muito claro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu voltei, fiquei 3 anos, voltei, não renovei o visto, passei no meu primeiro vestibular. Quando me formei, eu entrei nessa cooperativa, fiquei um tempo lá. Então, essa determinação, quando eu quero muito uma coisa, eu coloco muita energia e muita determinação. E foi assim com várias coisas. Então, eu terminei meu mestrado na força do ódio, assim, grávida, no dia que eu ia defender, porque eu ia defender com 7 meses, né? No dia que eu ia defender, algumas semanas antes eu recebi a notícia de que minha filha ia nascer. Então, e eu falei, não, mesmo assim eu vou terminar. Passou um tempo de licença maternidade ali com a minha filha, eu voltei, terminei, fiz o mestrado, entreguei. E a mesma coisa foi aqui. Foi essa determinação, essa vontade de... Porque fez muito sentido para mim. E aí, quando faz muito sentido, eu coloco muita determinação. Então, quando, na época, o Wilson, que era o meu gestor, né, ele me falou isso, eu falei, não, como assim? Eu vou sim, vou fazer. Talvez tenha um pouco de teimosia aí também, pode ser que tenha. Mas eu falei, não, eu tenho. Isso aqui fez sentido para mim, eu vou conseguir. Legal. Perfeito. Como saber se a gente está sendo teimoso ou se a gente está sendo resiliente? Porque às vezes pode confundir um pouco, né? Sim. O que vocês acham? Tiago? Perfeito, vamos lá. Então, Rafa, eu avalio as coisas de 2 formas, né? Primeiro, eu particularmente eu gosto muito de dados. Eu sou bastante analítico, então eu sempre tento entender se dentro daquilo existe uma tendência de progresso ou não. Então, a primeira coisa que eu avalio. Às vezes eu não estou conseguindo chegar no resultado, no objetivo, mas existe uma tendência de que eu vá chegar naquele resultado, naquele objetivo, né? Então, sei lá, às vezes eu vou fazer academia, musculação, meu objetivo é chegar lá na frente, eu não estou lá ainda, mas eu estou olhando, estou entendendo que já está tendo algumas mudanças, então vou ser resiliente para poder chegar lá. Os indicadores do processo. Os indicadores estão mostrando que é possível, que é viável, né? E o segundo ponto, aí eu acho que é muito uma análise que a gente tem que fazer, o porquê que eu estou querendo fazer isso. Legal. Se eu sentir que é o meu ego, eu estou querendo fazer pelo meu ego, por mim,
aí provavelmente é teimosia. Então, acho que a gente tem aquele ser interior que fala com a gente, né? Então, tô sentindo que é pelo meu ego, acho que eu tô sendo teimoso. Desconfie da sua resiliência. Desconfie da sua resiliência. Converse com algumas pessoas, né? Peça alguns feedbacks e avalia se é isso mesmo. Então, eu particularmente avalio dessas duas formas. Então, tento entender ali alguns KPIs para poder entender se realmente está no caminho e avaliar aquilo que eu estou sentindo e por que eu estou querendo fazer aquilo, né? Geralmente, quando é só o meu ego, aí é teimosia. Está no meu entendimento. O meu é engraçado, o Thiago trouxe indicadores, apesar de olhar muito para indicador, né? Esses dias até estava dando risada, porque eu comecei a participar de um encontro de oração, e aí eu queria colocar indicador ali. No encontro de oração. Quem estava contribuindo mais, quem estava contribuindo menos. O pessoal falou assim, Sayuri, é só para participar, calma. Mas apesar de ter, né, essa visão voltada para indicadores, eu sou muito de sentimento. Eu tenho um feeling, sabe, um sentimento. Então, e como desde pequena os meus primos falavam assim, ela já decidiu, ela está muito assim, muito focada nisso, porque se ela tiver, esquece, ela é para esse caminho que ela vai. Então, como eu sempre ouvi isso, eu sempre fico pensando, será que eu estou sendo teimosa ou estou sendo resiliente, né? E hoje eu tenho para mim assim que a resiliência, se eu entendo que ela é a capacidade de se adaptar, a teimosia ela já está ligada mais à rigidez. É eu querer provar algo para alguém. Se eu estiver naquele sentimento de eu quero provar algo para alguém, aí eu estou sendo mais teimosa. Então eu avalio sempre esse sentimento, Perfeito. assim, sabe? E a resiliência, apesar da gente falar que existe um caminho, então nada é um salto. Eu passo por um processo para chegar lá no final, e esse processo, sim, ele causa um pouco de desconforto, ele causa um pouco de dor, e isso é sinal de que eu estou saindo da minha zona de conforto, né? Mas não pode causar muito sofrimento. Se estiver dando muito errado, se estiver causando muito sofrimento, opa, pera lá. Sofrimento como assim, Sayuri? É um sofrimento, assim, de sentir dor mesmo, sabe? De você pensar naquilo e já falar, eu não quero nem pensar em chegar lá para fazer isso. Porque daí não está fazendo sentido para você. Entendi. Não é o seu objetivo final. Porque apesar do caminho e do processo, ele envolver um pouquinho de desconforto e um pouquinho de dor para você sair da zona de conforto e aprender algo novo, por exemplo, porque para mim a resiliência você treina se expondo. Eu tenho que me expor. A cada dia eu me expondo a um desafio, erguendo a mão para assumir um projeto. Isso é se expor e treinar a resiliência. Só que não pode ser um negócio muito doloroso, assim, que você se sente mal, sabe? Você vai para aquele lugar não querendo ir, não querendo acordar, não querendo... Sabe que ele é pesado. Como se fosse assim, em estado de sofrimento. Isso. Né? Porque o exercício de superação de um obstáculo, né, que exige resiliência, ele tem desconforto e o desconforto gera alguma dor. Mas é uma dor misturada com algum tipo de prazer de fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Então tem ali uma disciplina, isso causa alguma dor, isso causa desconforto, causa questionamento, mas ao mesmo tempo tem um prazer em você saber que você está fazendo o que tem que ser feito, né? E você consegue enxergar o final lá, né? Como o Thiago trouxe, né? Você tá tudo escuro, mas você vê o pontinho de luz lá e é para lá que você está indo. Tá muito claro. Sim, o porquê que você está fazendo tudo aquilo lá, né? Legal. E, Sayuri, você acha que tem como ensinar resiliência? Eu fico pensando muito nisso, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e eu olho sempre para ela e falo, como é que eu vou ensinar a minha filha a ser resiliente, né? A se erguer mais rápido. Porque o problema, na minha visão, assim, não é você sentar e chorar. Você vai ter esses momentos também, né? Só que você tem que se reerguer e caminhar. E eu penso que se você for exemplo, então eu penso muito assim, se ela está dentro de casa, ela me enxerga todos os dias e ela está me observando. E se em vários desafios, e em alguns momentos na rua também, acontece alguma coisa, né? Ela está me observando.
e eu vou ser exemplo para ela. Ela vai perceber como eu lido com as situações, com os problemas, com os desafios, com tudo. Então, eu entendo que dá para ensinar por meio, sim, do exemplo, para ser inspiração para alguém, né? E também com feedbacks, porque em alguns momentos você trazer luz, conversar, e inclusive ela, de 5 anos, teve um dia que ela falou assim para mim, tinha acontecido um problema e eu queria muito que fosse muito redondinho e não foi muito redondo, sabe? Daí ela falou assim para mim, tá tudo bem, mamãe. Daí eu falei, é verdade, tá tudo bem, vamos pensar aqui como resolver. E aí eu já ali pensei, já nos organizamos e foi. Então, eu acho que ela me deu um feedback naquele momento, né? E eu consigo dar o feedback para alguém também, olha, nesse momento aqui, acredito que dá para a gente sair disso, ter uma escuta ativa e conversar com a pessoa e começar a fazer ela enxergar que sempre tem um final, vai fazer com que ela comece a desenvolver também. Legal. Eu te perguntei se tem como ensinar resiliência, né? E você contou esse processo aí que tem acontecido dentro de casa, com a sua própria filha, né? Essa é a receita para um líder formar um time resiliente? Como é que a gente traz isso para o contexto de time, de líder, né? Eu tenho ali um time de 5, de 6 pessoas, eu tenho missão para entregar, eu tenho obstáculos, eu tenho dificuldades. Como é que eu construo um time resiliente? Para mim é desse jeito que eu falei, Rafa, sendo exemplo, o time também está me observando. Quando acontece um obstáculo, um problema, um desafio, eles estão me observando. E é muito engraçado que a maioria fala assim, a Sayuri ela vai para casa ruminar. Ela vai para casa, acontece um fato assim muito forte, né? Não que eu vou para casa na hora, né? Mas eu fico ali em silêncio, ali só olhando, né, aquele misto de sentimentos, né, que está ali comigo, vou para casa, daí no outro dia eu já volto, pessoal, a gente vai fazer isso, o que vocês acham disso, como que vocês enxergam isso, e a gente vai construindo o caminho, né. Então, sendo exemplo, é o primeiro passo, na minha visão, eles olharem para mim e se inspirarem da forma que eu lido com algumas coisas, e eu não vou ser perfeita, eles sabem disso, né, eu sei disso, vai ter momentos que eu vou sair um pouco da resiliência, daí volto de novo, né? Mas na maioria das vezes ser ali o exemplo e também ter um ambiente em que promova essa adaptabilidade, promova a questão de aprender com os erros, fazer com que eles se arrisquem mais, porque eles não têm tanto medo assim de errar, né? Atuar com feedback e mostrar sempre o objetivo, porque conforme a gente já conversou aqui, quando o objetivo está muito claro, eles já sabem onde a gente vai chegar, por mais que aconteça muitas coisas durante o processo, eles vão encontrar o caminho. Eles já sabem onde a gente vai chegar, né? E ficar atento ali também ao time. Se às vezes tem uma pessoa que naquele momento não foi tão resiliente, e aí você encosta, escuta ativa, feedback, ajusta a rota e faz ele caminhar. Legal, maravilha. Tiago, eu estou pensando aqui que toda pessoa que quer saber sobre resiliência, né, todo líder que está interessado nisso, se digitar lá no buscador, tem muito material, né? Tem muitos livros sobre liderança que vão tratar esse tema, tem muita coisa sobre assunto resiliência. Inclusive, quando você abriu a sua fala, definindo o que é resiliência, você já trouxe até uma fundamentação teórica, né? Da física, dos materiais, da onde veio, né? Como que isso foi aproveitado, né? Pela área aí de liderança, de ciência do comportamento, etc. Mas depois você também falou que não tem como a gente aprender a resiliência no livro, né? Ou nesses conceitos. A gente aprende ali com a pele em jogo, né? No dia a dia, né? Praticando a resiliência, se expondo, como a Sayuri falou. E agora a gente está falando sobre ensinar resiliência para as pessoas, né? A Sayuri falou aqui sobre a filha, sobre o time. E eu queria ouvir de você
quando foi, que situação foi que você ensinou o seu time a ser resiliente? Perfeito, perfeito, Rafa. Esse é um exercício que a gente faz constantemente, né? Principalmente para quem trabalha na área comercial, na área de vendas. Como que funciona comercial? Você vendeu em um mês ou em um ano 5, no próximo mês, no próximo ano você tem que vender 10, ou 15, ou 20. Né? A gente fala que acabou, começou outro jogo, zerou o game, né? A gente tem que sempre estar evoluindo. E muitas vezes, quando a gente traz um desafio é muito grande, o time ele tem uma tendência de olhar e não ser resiliente. Ele olha e fala, não vai dar não? Ou ele questiona, será que vai dar? Então, como que a gente faz, né, para poder conectar o time com esse objetivo, fazer com que o time seja resiliente? Acho que a primeira coisa, né, é conectar o time com o presente. Então, trazer tudo que a gente fez, né? Eu falo que é o sentimento de gratidão. Sempre olho e falo, cara, olha o tamanho dessa empresa, olha o que a gente construiu, né? A gente já passou por todos esses desafios, então, nesse momento a gente está aqui. As pessoas olham e falam, legal, né? Já começa a ficar um pouco mais motivado. E aí depois a gente dá uma visão de futuro. E no futuro, né, a gente pretende estar aqui, né? Que é aquela visão que eu falei. Só que para chegar aqui a gente precisa atravessar isso aqui. Se a gente não atravessar isso aqui, a gente não vai conseguir chegar lá na frente. Então, você promove um ambiente ali de desafio, onde as pessoas precisam, elas entendem que é algo significativo que precisa ser alcançado, e você dá a condição para as pessoas, então precisa fazer treinamento, precisa evoluir em algum ponto, e principalmente o líder, ele mostra que ele está junto, ele acompanha. Isso faz muita diferença. Então, eu sei que é difícil, não é fácil, a gente vai fazer esse negócio junto. Se você cair, estou aqui, vou te levantar. Pode ser que chegue algum momento que eu vá cair também, eu vou precisar do apoio de vocês. Então você mostra um pouco de vulnerabilidade também, se conecta com o time. Então, hoje os desafios ali que a gente tem, geralmente são esses, que são recorrentes, de sempre ter que, né, entregar um pouquinho mais. E a forma como a gente faz é essa. Então, conectando o time ali com o presente, com tudo que a gente já fez, para a gente ter aquele sentimento de gratidão, entender onde que a gente está, conectando com o futuro para entender onde que a gente vai chegar, dando condições e principalmente mostrando que a gente vai atravessar juntos aqui, um ajudando os outros. Mas e aí, um momento em que essa resiliência fez diferença para alcançar um resultado? Vocês têm um case para contar sobre isso? Onde foi que essa arte de resiliência que vocês aprenderam, que vocês trazem para o time, aonde foi que isso fez de fato diferença? Tem uma entrega, uma missão cumprida, algo que vocês olhem e dizem, não fosse a atitude de resiliência minha como líder, inspirando o time a também ser resiliente, a gente não teria feito isso aqui. Teve um momento, Rafa, já faz um bom tempo já, minha filha tem 5 anos, né? Então já tem uns 5 anos já, que eu já estava sensível já, porque a maternidade para mim, ela saiu assim, nada do que eu queria. Em resumo. Exigiu resiliência Eu sua. tinha sonhado com uma maternidade, né? Tinha um plano de parto e numa sexta-feira o médico chegou e falou, Sayuri, infelizmente, né, essa gravidez tão sonhada que você levou 2 anos, né, para conseguir, eu vou ter que interromper. E eu vou ter que, ele usou tirar, eu vou ter que tirar segunda-feira a Bia. E a única certeza que eu tenho, se ela continuar dentro de você, ela vai morrer. E aqui fora ela tem uma chance de sobreviver. Então eu fui mãe de UTI por 66 dias, fiquei internada mais 22 dias no quarto. E aí eu voltando para casa, já estava terminando a minha licença maternidade, né? E aí eu voltei para a DB1 e na semana que eu voltei, 3 pessoas pediram desligamento. E as 3 falaram assim, eu estava esperando você voltar para pedir desligamento. Eu falei, nossa, que beleza, muito obrigada. Muito obrigada. E assim, considerei, foi uma consideração, né? Me esperaram voltar. E foi muito difícil, porque eu já estava frágil, eu tinha a mãe de UTI, esse termo também, pela primeira vez eu ouvi quando a pessoa me chamou de mãe de UTI, eu falei, que é isso? Né? Ela, sim, você é mãe de UTI. E aí eu comecei a ler sobre isso, né? Então, a mãe de UTI, ela volta para casa com medo de tudo. Medo de tudo.
Então, as pessoas, para você ter uma ideia, eu fiquei um pouco bitolada até. No começo, eu falava assim, para minha sogra e para meu sogro, né? Tá vindo direto da sua casa ou tá vindo da rua? Se vier da rua, já troca de roupa aí na entrada. Nesse nível, né? Então, eu voltei bem vulnerável, assim, né? E aí eu cheguei, me deparei com isso. Eu fiquei assim, né? Sem saber o que fazer. Eu saí da sala e eu fui direto para a sala do RH. A minha sala era do lado do RH. Aí eu sentei lá e falei, gente, olha, não sei o que vai ser, mas 3 pessoas do time pediram desligamento, a gente era um time pequeno. Na época, se eu não me engano, era 5 ou 6, contando comigo. Eu vou precisar de ajuda, vou precisar de apoio, a gente vai ter que contratar rápido. E aí, confiei no RH, tem a questão da confiança também, né? Voltei para conversar com quem ficou do time, né? E falei para eles, falei, olha, não vai ser fácil, vai ser difícil, a gente vai se reorganizar, a gente vai redistribuir atividades, eu vou puxar algumas coisas, o RH está com a gente vai conseguir encontrar perfis bons e rápido. Eu vou rantear à noite também, vou dar uma de, né, de recrutadora. Confia, fica comigo que vai dar certo. E foi exatamente assim que aconteceu. O time, quem ficou, foi muito parceiro. A gente redistribuiu a atividade. Todos os dias eu conversava com a recrutadora e foi muito rápido. A gente conseguiu repor em menos de 2 semanas. Foi muito rápido. Que legal isso aí. E tem a questão da confiança, né? Eu tenho muita fé, Rafa. Eu acredito muito, sabe? E isso faz muita diferença. Faz diferença. Ou faz total diferença, né, Sayuri? Tiago, você tem uma história para compartilhar com a gente? Perfeito. Tem algumas. Eu acho que a primeira história de resiliência, que é bem marcante para mim, é a própria história do N-Market, né, de como que surgiu, as coisas que a gente teve que fazer ali para que o negócio realmente acontecesse. Eu trabalhava no DB1 já há uns 7 anos, mais ou menos, e eu estava no RP, que naquele momento era um dos maiores produtos da empresa, né? Então era aquele produto ali que todo mundo queria trabalhar, um produto muito bem visto no mercado, a gente atendia grandes clientes. Tinha passado por alguns desafios lá de conseguir alguns clientes, e eu tinha acabado de fechar as 2 maiores contas do RP. Eram os 2 maiores clientes. Estava felizão da vida. E aí, um belo dia, eu encontrei o Rogério no corredor. O Rogério que é nosso diretor de inovação. E aí ele falou, cara, eu tenho um desafio. Eu acho que você é o cara para esse desafio. E eu falei, o que que é? Aí ele veio e me explicou. Falou, ó, tem um produto aqui, você já sabe o que a gente está desenvolvendo. Então a gente sabia que já estava desenvolvendo N-Mart, mas a gente não tinha muita ideia do que era. Era um mundo bem diferente, né? A gente estava falando ali de distribuidora, de indústria, quando a gente fala de RP, que a gente estava vindo para e-commerce, era um sistema SaaS, né? Aqui era licenciamento, era completamente diferente. E aí o Rogério veio, conversou comigo, ele me explicou mais ou menos o que era. E a hora que ele explicou, eu falei, cara, não quero. Aí ele falou, pô, mas pensa, dá uma pensada. Eu falei, cara, Rogério, não quero, porque estava muito bem lá no RP, era mais fácil, estava numa situação confortável, né? Então ia ter que partir para uma situação um pouco mais confortável. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, e o Rogério foi a primeira pessoa que eu trabalhei quando eu entrei na empresa, e eu tinha uma gratidão muito grande por ele. Fiquei pensando. E encontrei ele depois de uns 2, 3 dias no corredor, e aí ele, e aí? Falei, cara, do nada. Falei, cara, vambora, vamos fazer esse negócio. A hora que eu falei, nossa, não acredito que eu falei isso. A gente conversando ali. E aí, né, eu topei e fui. A hora que eu fui, ele falou, só que tem um detalhe. Ele falou, o produto é novo, a gente precisa validar, tá com pouco orçamento, eu não vou poder te pagar comissão no começo. Eu falei, não quero mais não. A pior coisa que um vendedor pode ouvir, né? Exatamente, falei, não quero mais não. Mas aí, por fim, acabei topando o desafio, fui com bastante medo, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. A primeira visita que eu fiz, então a gente está falando do RP aqui, que é voltado para grandes empresas, a gente visitava as maiores empresas do Brasil, e aí a gente entrou aqui para um sistema que era SaaS, voltado no começo ali para um público que era pequenas empresas. E a primeira visita que eu fui fazer foi na oficina mecânica. Era um cara que vendia uns produtos lá no Mercado Livre. Aí eu voltei e falei, Rogério, onde você me colocou, cara?
Mas eu fiz e a gente foi trabalhando, o negócio foi desenvolvendo, foi se desenvolvendo. Naquela época, quando eu entrei, tinham 2, 3 pessoas, fui uma das primeiras pessoas. E ali, qual que foi o papel fundamental, né? A empresa ela tinha uma ideia do que aquilo poderia ser, mas precisava de venda para o negócio poder acontecer, né? Precisava validar isso com os clientes, trazer cliente, trazer receita, trazer faturamento para a gente entender que fazia sentido ter o faturamento. Então foi muito bacana ali ter que engajar o time com o que a gente estava fazendo, né? Com o feedback que estava vindo do mercado. Cara, legal, a ferramenta tem aderência, os clientes estão gostando, tem potencial. Principalmente a gente conseguir fazer a entrega financeira que a gente tinha definido em determinado período. Então isso trouxe um fôlego assim para você via o ânimo da galera ali de, cara, legal, que massa, esse negócio vai dar certo. E né, virou o que virou, hoje é o maior da América Latina, mas muito em função ali de acreditar naquele momento ali no começo, de apostar no negócio, né? Às vezes mesmo sem ter muitas referências. Então essa é uma história bem legal, assim, marcante para mim de resiliência, de Com certeza. primeiro de aceitar um desafio que ninguém na empresa sabia exatamente o que seria, como que ia ser. Lembro que eu encontrava algumas pessoas no corredor e falava, cara, mas você é louco, saiu do RP, foi para esse negócio, você não sabe o que vai dar. E aí eu falei, não, vamos lá, né? Confiava no Rogério, confiei no projeto e vamos fazer o negócio acontecer. E olha o tamanho do N agora, depois o né? negócio tomar a proporção que tomou. Você falou que é o maior da América Latina hoje. Exato. O N-Market. E você começou vendendo na oficina, né? Que o cara vendia peça no Mercado Livre, né? Essa trajetória toda aqui foi uma aposta bem legal, né? Que você fez aí de mudança, né? E o exercício da resiliência, né? Nessa trajetória toda. Isso, perfeito. E ainda recentemente, a gente, contando uma história mais recente também, de resiliência aí do time, né? Trazendo mais o time aqui. A gente foi mês passado, né? A gente foi fazer a prova do treinamento que a gente está fazendo. E aí foi uma sexta-feira, último dia do mês. Então, para quem trabalha na área comercial, trabalha com venda, sabe que sexta-feira, último dia do mês, é o dia onde muitas coisas acontecem. Então, quando já veio a agenda, eu já pensei, falei, caramba. Vai estragar o meu fechamento. Complicou, porque eu gosto de estar aqui para acompanhar, para ajudar as pessoas a destravar algum tema que precisa. Então, foi exercício de um período, a partir do momento que a gente já entendeu que tinha aquela agenda, e a gente preparando o time já para esse momento, então com coisas. Você estaria ausente nesse dia todo, né? Eu estaria ausente, fiquei fora o dia todo, então treinar o time com eventuais coisas que poderiam acontecer se eu não estivesse aqui, e principalmente empoderar eles e dar confiança para eles de que eles conseguiam atingir esse objetivo, conectar eles com o objetivo que a gente tinha de trazer ali o faturamento, de trazer a receita. E nós ficamos o dia todo fazendo a prova. Me lembro que eu cheguei... Sem celular. Sem celular, sem poder... Essa foi a pior parte. A hora que eu cheguei lá, falou que não podia celular. Porque na minha cabeça, a hora que eu fui, eu falei, eu vou chegar lá, o pessoal vai ficar tirando dúvidas comigo, eu vou respondendo e a gente vai destravando. Se for o caso, a gente faz até uma call no meio da caminhada e vai resolvendo o negócio. A hora que falou que não podia celular... Aí os meus planos realmente se complicaram. Mas já estava tudo muito bem alinhado com as pessoas. E foi muito legal quando nós chegamos aqui da prova, acho que eram umas 5 horas da tarde mais ou menos, eu cheguei, voltei aqui para a empresa, a gente chegou, cara, tava com uma energia muito legal da galera, a gente olhou, tinha um vidro, a gente olhou de fora, assim, a galera tava muito motivada, muito engajada, atualizando os indicadores a todo tempo, e a gente conseguiu trazer aí o melhor resultado nosso aí desse ano, né? Então, olha só, uma quantidade de cliente ali que a gente vinha tendo um pouco de dificuldade de atingir, a gente conseguiu, mas muito em função ali de conectar o time com a missão, as pessoas entenderem o que elas estavam fazendo, por que estava fazendo e qual que era a importância de entregar esse negócio aqui. E mesmo sem eu estar aqui, o time foi resiliente por si só. Legal. E isso é legal por conta do preparo, né? Exato. Porque o time, fiquei pensando conforme você falava, algumas pessoas do time já me deram esse feedback, né? Poxa, Sayuri, eu odeio quando você devolve a minha pergunta com outra pergunta. Só que quando eu faço isso, e eu já falei isso para eles, né? Porque eu quero que cada vez mais eles se sintam empoderados e sabendo tomar decisões sozinhos, né? Uhum. Porque nem sempre a gente vai estar por perto, né? E fazer isso com o time, criar esse ambiente assim de que eles precisam tomar decisões sozinhos, que eles precisam, né, estar empoderados,
dar autonomia, eu também acho que contribui para o time ficar cada vez mais resiliente. Legal, o Thiago falou que fez um treinamento, deixou clara a missão, né? Agora, o que eu fico pensando, Thiago, é que se teria feito tudo isso com o time se você não tivesse essa agenda externa, né? Então, Sim. como é que seria tratar com isso, né? Então, o fato de ter um obstáculo, ele ajuda a gente também a fazer coisas maiores ainda do que a gente imaginava se não tivesse o obstáculo, né? E eu tive uma ideia também, depois eu vou falar lá para o pessoal do comercial Dani Market, colocar uma agenda externa sua todo final de mês. Deu muito certo. Aí o time vai, né? Acelera. Vai decolar o time, gente. Mas, ó, quando a Sayuri disse que perdeu todo o time lá e foi contratar, me surgiu aqui uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, eu queria ouvir de vocês. Como é que vocês fazem como líderes, como vocês fazem para contratar pessoas resilientes? O que vocês olham? A história. Eu olho muito para a história da pessoa. E a pessoa, quando ela chega para uma entrevista, é muito engraçado, né? Que ela já começa falando, eu sou formada, eu já trabalhei nesse local, tenho essa experiência. Daí eu falo, tá, beleza, segura aí, volta. Quero saber de você quando você tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. Como que é? Aí buga. Como assim, né? Não, me conta aí, como que foi a sua casa de infância? Me traz uma lembrança boa, me traz uma lembrança ruim. Quando que você precisou ter atitude assim, esse comportamento? Eu tento trazer exemplos para ela falar sobre como ela lidou com uma situação, como ela fez. Então, eu olho muito para a trajetória da pessoa. Legal. Perfeito, Rafa. Eu penso num conceito de resiliência de uma forma bastante ampla. Porque na vida é assim, a gente tem uma vida espiritual, a gente tem um mundo físico, um mundo emocional, você vai ter lá a área profissional, são várias áreas. Então eu sempre penso assim, desenvolver resiliência em quê? Por exemplo, às vezes você pode ter uma pessoa que ela é muito bem sucedida do ponto de vista profissional, mas às vezes quando ela tem um problema pessoal, ela desaba. Porque ela não tem uma resiliência espiritual, por exemplo, para poder lidar com aquilo, né? Penso que nossa vida, ela é como uma casa com cômodos, né? Você entra numa casa, você tem ali um quarto, uma sala. Na vida você vai ter uma área profissional, espiritual, né? E o fato de você acender a luz sobre um cômodo não quer dizer que o cômodo vai ficar iluminado. Então eu tento enxergar a pessoa num âmbito de 360 graus, mais ou menos igual a Sayuri comentou. Então se a gente for olhar só para o currículo, às vezes a gente fica impressionado, já aconteceu muito comigo. No começo você pega uma pessoa lá, a pessoa trabalhou nas maiores empresas do mundo. E aí chega aqui, ela não tem aquela resiliência que a gente precisa. Certo. Então, acho que são pequenos detalhes que a gente acaba percebendo ali para poder tomar essa decisão. É muito olhando para a história de vida da pessoa. Pô, legal, a pessoa já passou por isso, por isso. Aí uma coisa que é muito minha, mas pô, a pessoa pratica atividade física, é difícil fazer. Então eu sei que uma pessoa que faz, ela vai... Disciplina, né? Eu sei que a pessoa vai ter disciplina, que ela vai ser resiliente, né? Às vezes a pessoa ela tem uma questão espiritual mais desenvolvida, independente de igreja, de credo aqui, tá? Nada disso. Certo. Mas eu sei que essa pessoa, quando vier uma situação um pouco mais complicada, ela vai ter uma facilidade maior para poder lidar. Então acho que é olhando para esse 360, não olhando somente para aquilo que está no currículo, para aquilo que a pessoa traz para a gente, que são as experiências profissionais dela, né? Então, muitas vezes a pessoa pode até ser um bom profissional ali, digamos assim, mas ela vai ter dificuldade com outras coisas, porque ela não passou por algumas coisas que você sabe que às vezes aquela missão vai precisar, né? Vai entregar. E na área de vendas, né? Eu que trabalho ali na área comercial, a resiliência, ela é o básico. É uma das primeiras coisas que a pessoa tem que ter. Se a pessoa não for resiliente, ela não serve para a área de vendas. Por quê? Porque você vai lidar muito mais com o não do que com o sim. Então, se você pegar as estatísticas, estatisticamente, você vai fechar menos clientes, né? A quantidade que você fala, do que aquela quantidade. Então, sei lá, eu falo com 10, eu vou fechar 3, 4, 5, dependendo da média de conversão. Então, o cara vai tomar muito não durante o dia, durante o período ali, durante a sua vida. Então, precisa ter uma resiliência para conseguir lidar com isso. Então, é primordial, né? Primeira coisa ali na área de vendas. Quando eu digo trajetória, eu olho muito assim para humildade, gratidão.
Alguns comportamentos relacionados a isso, assim. Porque às vezes, igual o Thiago falou, a pessoa já trabalhou em empresas enormes, né? Então ela está acostumada a sempre trabalhar, trazendo uma analogia do jogo, né, que a gente ouviu recente, com a melhor chuteira, no gramado verdinho, com o melhor uniforme, né? Tendo o melhor suplemento. E às vezes a gente não vai ter isso. E a gente vai ter que entregar o melhor com o que a gente tem. E isso é ter resiliência, né? Então, eu olho para isso também, o quanto a pessoa é humilde, porque para trabalhar em facilities, ter que lidar com eventos, assessoria, compras, logística, tem que ter muita resiliência. Sim. Você vai assessorar um diretor, hoje a agenda dele está redonda, a primeira coisa que acontece no dia explode uma bombinha aqui, você tem que remanejar tudo. E aí, se você ficar, não acredito, vou ter que trocar essa agenda de novo, você vai sofrer o dia inteiro. Então, não, beleza, vamos embora lá. Evento é a mesma coisa. Evento acontece assim, que nem a gente está se organizando para ir para um evento, para uma feira semana que vem. Aí chega assim, então, olha, veja bem, eu ia levar uma pessoa, mas eu vou ter que trocar. Tem como? Aí você vai lá correr, logística, hotel, ingresso, né? Aí tem que negociar a entrada dessa pessoa, entre outras coisas, né? Porque vai desde uma pessoa que mudou ou surgiu uma oportunidade no mercado, a gente vai ter que mudar a frase lá do folder, do banner, da lona. Resiliência Bora lá. Não é o básico só no comercial, então. Achei interessante esse ponto que a Sayuri comentou de humildade. Talvez aqui dentro do próprio grupo, pela dinâmica que a gente tem, então você tem uma área de inovação que está desenvolvendo empresas, inventando coisas o tempo todo. Foi o exemplo que eu trouxe lá atrás da minha trajetória. Então, às vezes você está num produto e você está lá em cima, você está na hype. De repente, tem um produto novo aqui, surge uma oportunidade, esse produto que você está aqui já está rentabilizando, já tem dinheiro, né? Você já está viajando de avião, ficando em hotel bom. Vai aparecer um produto novo aqui que ainda não tem orçamento. E aí, às vezes, surge uma oportunidade de você vir para cá, né? E você é muito bom. E se você vier aqui, você pode ajudar esse negócio a chegar aqui também, né? Mas às vezes, por essa falta de humildade, você fala, não, vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui. Então esse ponto é muito importante, porque aí você vai ter que vir para cá e trabalhar de novo a sua humildade, trabalhar a sua resiliência, de fazer esse negócio crescer e evoluir, né? Então, às vezes sair do avião aqui, viajar de ônibus, e vamos embora, vamos fazer o negócio acontecer. Estou entendendo que humildade combina com resiliência. Sim. E orgulho combina com teimosia. Isso. Então, essa balancinha ajuda a gente a saber o que é uma coisa e o que é outra. É porque na humildade também, Rafa, você pede ajuda também. Porque teve vários momentos, teve até um momento, eu me lembrei agora, né, dessa história, não foi aqui na DB1, foi quando eu trabalhava na sociedade rural e eu precisei ser muito resiliente, muito humilde também, né? A gente ia receber o governador do estado de São Paulo na época, e a atual presidente chegou e falou assim, olha, eu quero serrar uma placa com ele. Eu pensei, uma plaquinha? Ela, não, uma placa imponente, né? Tem que ser algo assim que chame atenção. Eu falei, ferrou, porque só para secar o colorido da placa leva 24 horas, né? Falei, bom, vou negociar com o fornecedor. Era 3 da tarde, eu precisava da placa 1h da tarde. Aí até fechar o escrito, fechar o modelo, fechar tudo, já era quase 6 horas da tarde. E aí a humildade de negociar com o fornecedor, pedir pelo amor de Deus, né, conversar com ele, trazer a importância, chegar na pessoa e falar assim, olha, eu preciso que você garanta que na hora que essa placa chegar aqui, você vai tirar todo mundo da fila, deixar essa pessoa entrar com essa placa, negociar com a assessora de imprensa na época, que é a Aline aqui, ó, que ajuda a gente na trincheira. Falei, Aline, assim que ele chegar, você cata ele para a coletiva de imprensa, eu preciso de 15 minutos. E ela, não, deixa comigo, pode deixar. E aí, e a presidente no meu pé. Cadê minha placa? Cadê minha placa? Onde está a placa? Eu confio. Vai cuidar ali do governador do estado do Paraná, que o de São Paulo não chegou ainda. Vai lá, confia. E por dentro, me mordendo ali, morrendo de medo, né? E aí eu lembro, assim, que o governador chegou às 2 horas da tarde no aeroporto. E a placa ficou pronta 1h50.
10 minutos. E aí eu falei pro motorista, você fica lá. Assim que ele tirar a placa, você já cata essa placa e corre para cá. E aí ele chegou junto com a placa. Poxa vida, saiu. E aí a assessora puxou, e eu tinha deixado uma pessoa para parafusar, a outra pessoa para colar o tecido, né? E eu ali junto com eles. Aí a assessora puxou, a Aline puxou ele para um canto, ele foi lá dar a coletiva de imprensa, chegou a placa. A hora que a gente colou o tecido, ele subiu a escada. E eu vi aquela cena assim, em câmera lenta, ele subiu na escada, aí ele descerrou a placa e acabou. Eu olhei para frente assim, estavam todos os diretores assim da sociedade rural encostados na grade, né? Falando assim, não, hoje eu acho que ela vai para o hospital. É hoje que ela desmaia e vai para o hospital. Quem vai levar? Estavam até combinando quem ia levar para o hospital, que eu ia infartar. Mas só podia desmaiar depois Só da depois placa resolvida, né? da placa resolvida. E ali eu precisei ser muito humilde para pedir ajuda de todo mundo. Né? Pedir ajuda para o fornecedor, pedir ajuda do motorista que ia trazer, pedir ajuda da Aline, pedir compreensão dos diretores, pedir paciência da presidente, né? E tentar me manter firme ali também, né? Legal. Muito bem, gente. Muito obrigado por essa aula de resiliência que vocês estão compartilhando aqui com a gente. Muito obrigado por serem líderes resilientes, referência aqui na empresa, e por estarem formando times resilientes também. Obrigado por compartilhar um pouquinho da história de vocês e também de como vocês têm atuado com resiliência no time de vocês. Acho que toda a nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando aí no Na Trincheira, foram muito enriquecidos com a experiência de vocês. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Sayuri. Eu que Se agradeço. vocês quiserem deixar uma palavra final, né? Uma mensagem, né? Como é que eu vou dizer assim? Uma palavra inspiradora ou de orientação sobre resiliência para a nossa audiência, fiquem à vontade. O que vocês diriam para a nossa audiência sobre o nosso assunto de hoje? Eu acho que o que eu diria, eu já falei aqui em resumo, né? Ao se deparar com um desafio, senta, reflete um pouco, tenha a clareza de onde você quer chegar, levanta, continua caminhando, mira no seu objetivo e vai. Porque sentar só e ficar se lamentando e chorando não vai fazer você chegar no seu caminho final. Perfeito. Rafa, a resiliência, a gente fala um pouco desse conceito, mas às vezes a gente não entra muito a fundo e talvez não traz isso para o time como treinamento, né? Como uma forma ali de dar visibilidade para as pessoas de que isso é importante, mas resiliência, penso eu, que é uma das principais habilidades ou características hoje do profissional, principalmente no mundo moderno. Né? Por quê? Porque as coisas elas mudam muito o tempo todo. Então, se você não tiver uma resiliência para, como a Sayuri comentou no começo, para se adaptar e seguir em frente, provavelmente você vai acabar ficando para trás, não vai conseguir evoluir. Né? Então, sempre quando aparecer novos desafios, abrace-os, procure evoluir, como a Sayuri comentou aqui também, se exponha. Né? Então, a gente realmente consegue desenvolver isso se expondo, porque assim você vai conseguir ser um profissional muito melhor, né? Muito mais evoluído, vai conseguir aproveitar as oportunidades. Eu acho que tem um conceito também que eu acho bem legal, né? Que a gente fala que a resiliência é aquela capacidade de você, né? Tomar uma porrada e você volta. E aí eu só acrescentaria que volte rápido. Hoje em dia o mundo é muito dinâmico. Então tem gente que volta, mas demora para voltar. E às vezes você perde o time de algumas coisas. Então a gente tem que exercitar também essa habilidade de voltar rápido ou às vezes nem cair. Né? O Nassim Taleb, no livro Antifrágil, aí é um outro conceito que ele traz de antifragilidade, que eu acho que nem existe, mas ele diz que a resiliência é você cair, se levantar, e ele diz que quando você é um antifrágil, você não chega nem a cair, você fica mais forte. Você toma uma porrada, em vez de você cair, você fica mais forte. Então, acho que é um exercício aí pra gente buscar. Legal, gente. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo, tá? Muito, muito legal ver vocês dois aqui compartilhando esse assunto. Muito bom para mim, pessoalmente. Eu tenho certeza que para a nossa audiência também. Você que nos acompanha, obrigado por estar com a gente. Esse é o Na Trincheira.
um espaço onde a gente trata de assuntos com pessoas de verdade, que estão fazendo coisas de verdade, fazendo diferença no mundo. E isso é inspirador para você. Fica com a gente. Até o próximo episódio.